Beleza, beleza, galera? Vamos para o nosso próximo módulo, módulo 5, funções de DHCP. Tá? Muito obrigado por você estar assistindo essa aula ao vivo aqui comigo. Show de bola. Se você está assistindo essa aula gravada aqui no YouTube também, tranquilo, show de bola também para você. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar em curtir e compartilhar também para quem quer se maravilhar aí, instalar e deixar da forma correta, com segurança, o Windows Server 2022. Claro que existem muitos outros recursos que o Windows Server te dá, mas a gente está colocando aqui os principais recursos para você fazer a instalação correta no ambiente de produção. Tá? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para você se inscrever e participar do nosso grupo do Discord, para você participar das aulas ao vivo. Quem está ao vivo aqui comigo, pode comentar, pode deixar um diálogo aí também. E se você está assistindo essa aula gravada, deixe um comentário aqui pra gente. Tá? Função de DHCP módulo 5, sem mais delongas, função de DHCP módulo 5. Tá aqui meu Windows Server, ok? Como é de praxe, o que você vai fazer? Vai clicar em Manage, adicionar funções e recursos, ou Roles e Features. Essa janela eu já expliquei. Lembrando que hoje esse aqui é o 5º vídeo, então tem várias outras aulas. Eu já expliquei todas essas janelinhas aqui. Pronto, serviço de DHCP. Tá aqui o serviço de DHCP, é o DHCP Server. Ele explica aqui do lado que já vamos deixar esse servidor gerenciando vários IPs na minha rede, tá? Ou na rede local. Ele tem algumas particularidades antes da gente iniciar esse serviço. Particularidade número 1. Se a sua rede já tem um servidor DHCP, você vai parar ele lá, ou seja, vai parar ele, vai desabilitar ele, depois vai instalar o serviço de DHCP do Windows Server. Por quê? Porque a gente não pode ter dois serviços de DHCP na mesma rede, galera. Não pode, tá? Não pode. Porque um vai atrapalhar o outro e vai dar problema na rede. Não pode. Ah, mas eu já coloquei e funcionou. Ok. Uma coisa é funcionar. Uma coisa é funcionar direito. Tá? Ele vai atrapalhar. Às vezes vai pegar um IP, às vezes vai pegar outro, a máquina vai ficar louca. Tá? Essa é a primeira particularidade. Segunda particularidade. Se essa máquina vai ser um servidor de DHCP, ela precisa ter um IP fixo. Sim, ela precisa ter um IP fixo. Vamos lá, vou clicar com o botão direito aqui. Open Network Internet Settings, ou seja, configuração de rede. Tá? E vou aqui, ó, mudar configurações do adaptador. Eita, alguém falou comigo aí? Falou? O negócio aqui do Discord que gritou aqui. Deixa eu ver. Não, né? Ah, tá. Legal. Ah, beleza. Tá. Vou abrir as configurações da placa de rede aqui. Aqui é tranquilo, né? Abrir, botão direito aqui, ó. Abrir redes e compartilhamento de configuração de internet. Vocês estão vendo em inglês, eu tô falando em português pra ficar legal, né? Mudar a configuração do adaptador. Opções do adaptador. Tá aí a placa de rede. Tá? Configurar IP, né? Então, como eu falei pra vocês, o IP tem que ser manual, tem que ser estático, ele não tem que mudar. Porque é o seguinte, se o seu IP do servidor da DHCP mudar, tu vai deixar a rede louca. Tá? As máquinas loucas, ele não vai saber pra quem vai perguntar qual IP essa máquina vai ter que pegar. O que eu recomendo? Na verdade, o que se recomenda, não é nem eu, o que se recomenda? Que esse servidor tenha um IP fixo natural, não mude. Tá? Clicar no botão direito aqui, propriedades. Aí, configuração de IPv4, se você IPv6, ele não vai ativar, embora ele ative, mas no nosso caso aqui é IPv4, né? IPv4, propriedades, ele não tem o IP fixado, tá? Automaticamente aí, porque eu estou na máquina virtual. Aí nós temos aqui um divisor de águas, de novo. Particularidade do PHP6 aí, ó, para configurar direitinho, tá? Vou aumentar a fonte aqui, tamanho 20, pronto, legal. O que eu recomendo? Se a sua rede local tem faixa de IP, por exemplo, 192.168.1.2 até... Não, geralmente é 100, né? É 100 até... Opa! A por causa do teclado aqui. 192.168.1.200, por exemplo. Que geralmente os roteadores que você compra o provedor, geralmente colocam nessa faixa aí. Ou eles vão colocar na faixa 2 para cima, né? A gente coloca 2 para cima, por exemplo. Depende da configuração do roteador da internet que você colocou.
ou do equipamento que você comprou, né? Pode estar nessa faixa, pode estar no 10.0.0.1.100 até 10.0.0.200, por exemplo, ou 10.1.1.100 até 10.1.1.200, por exemplo. Enfim, dependendo da configuração da rede. O que eu recomendo você fazer? Tá? Primeiro, que você vai desabilitar isso aqui no seu roteador. O seu roteador não vai entregar isso aí para os clientes mais. Não vai. Você vai ter que desabilitar isso lá no equipamento do roteador. Vai ter que desabilitar isso lá. Ó, eu não quero servidor DHCP aqui. Eu estou configurando servidor DHCP fora. Tá? Legal. Você vai fazer o seguinte. Desabilitou lá? Ok. Mas você tem que saber a faixa de rede que você vai usar, né? Eu vou pegar essa faixa de rede aqui, que geralmente é uma padrão. Muito comum, né? Padrão, né? Comum. 9.12.168. Vou pegar essa faixa aqui. Só que, como eu falei para vocês, o IP do servidor ele tem que estar IP fixo. E ele tem que estar diferente dessa faixa. Ou seja, ele tem que estar fora dessa faixa. Se eu for colocar o IP do servidor, 150, dentro da faixa entre 100 e 200. Pelo amor de Deus. Isso é, vamos dizer assim, isso é escrupulante. Tá? Não deve fazer isso. Se a sua faixa de rede for essa aqui, tá? Ou você escolheu essa aqui, nesse caso, como você vai ser servidor da DHCP, você pode escolher. Eu recomendo você colocar as faixas de 1, 10 até 9.12.168, 1, 20. Perdão, aqui ó. 1, 2 até 10, por exemplo, para IP, para os IPs dos servidores. Por que eu não coloquei o 9.12.168.1? Professor, por quê? Porque o 1 geralmente é roteador, tá? Geralmente ele é roteador, ele que entrega a internet, por exemplo. Se essa sua máquina aqui, o Windows Server, for o cara para entregar a internet para os outros, que eu não coloquei isso no curso, por exemplo, é um extra, né? Se o seu servidor for entregar a internet, aí fica legal você colocar o 1, tá? Mas eu também não recomendo, porque geralmente quando você coloca um roteador, ele pega sempre o primeiro endereço, o 1, tá? Então esse aqui, ó, reservado. Vou deixar reservado, tá? Não coloque. Claro que depende de cada empresa, com o perfil que você vai colocar, mas geralmente eu não gosto de colocar. Deixe essa faixa de 2 até 10, o IP essa faixa de 2 até final 10, para servidor na empresa, tá? Por exemplo, a empresa tem um servidor, então ele vai ser o primeiro, vai ser o 2. A empresa comprou outro servidor, então ele vai ser o 3. A empresa comprou outro, 4. A empresa tem 20 servidores. Aí, pô, cara, aumenta isso aqui, né? 22, vou deixar aqui 22, tá? Ou vou deixar 30, por exemplo. Mas você tem de 100 até 200 para cliente. Ou seja, é 100 máquinas. É mais do que suficiente isso aí. Tá? Mas eu sempre recomendo deixar uma faixa específica, gerencialmente, só para servidores. Tá? Isso aqui eu estou falando para vocês é modelo de gestão. Eu não vou configurar isso aqui. O que eu vou configurar no DHCP é cliente. Não vou configurar servidor. Embora o servidor tenha que estar no IP fixo e na mesma faixa dos clientes. Tá? Feito isso, agora eu vou configurar o 92, o 68, qual IP que eu vou colocar? Tá? Entra outra particularidade. Se a empresa tiver um firewall, por exemplo, geralmente ela vai colocar o 92, o 68, 2, que é o próximo cara, que o firewall é o primeiro na lista de servidores. Ele vai ser o final 2 ou o final 1, dependendo do processo. Então, eu também deixo reservado o 2. Tá? Eu começo a colocar do 3 para frente. Como esse servidor aqui é um servidor de domínio, que eu vou configurar de domínio, de usuário e tal, aquela coisa toda, 3 fica estranho. Então eu coloco 5, e fica mais bem óbvio. Pô, 5. É o quinto servidor, é o cara. Ou geralmente eu coloco 10 logo. Opa, eu coloco 10, que é o 10, é o 10, é o servidor 10, é o camisa 10 da parada. Né? Eu deixo o 5, bem óbvio. Tá? Ok. Você vai precisar de gateway. Se essa máquina precisa de internet, você tem que colocar o gateway. Aí vai depender da empresa. Pode ser o 1, né? Ou pode ser o 2. Por exemplo, se você reservou um para ser roteador, coloque ele aqui. Se a empresa tiver um firewall, você vai colocar o 2, obviamente, né? Eu vou deixar o roteador aqui, que é o mais comum. Servidor DNS, eu recomendo sempre usar o 1 e o 9. Esqueçam usar o Google, pelo amor de Deus. Tá? Vou clicar em OK.
Essa máquina aqui ela vai perder internet, obviamente, né? Porque a minha faixa de IP local aqui é outra, não é essa aí, tá? Mas não tem problema. Já está o IP configurado. Feito isso, vamos configurar o nosso querido serviço DHCP. Professor, precisa dessas coisinhas? Precisa. Eu já estou evitando porque ele vai perguntar aqui. Eu dou DHCP. Legal, tá aí. Ah, tá. Voltamos para a tela de adicionar recursos e serviços, né? DHCP. Ok. Vou marcar aqui. Adicionar features. E, cara, para validar isso aqui, para instalar, você deve ter opções de gateway. Ok? Tá. Ele tá explicando para você que precisa de um IP estático. E o engraçado é que o Windows toda vez grita isso aí. Ele grita isso aí e eu já configurei o IP estático, já tá aí, tá? E fala, cara, nenhum IP estático eu encontrei esse computador. Se você configurou, os clientes, se você não configurou, os clientes não vão conseguir acessar esse cara, tá vendo? Eu já previ isso aí. Vou continuar. Eu já coloquei. Não vou colocar nada disso aqui, dessa próxima tela. Pronto. Aí ele fala assim, tome nota. Você deve configurar pelo menos um IP estático nesse computador. Segundo, antes de você instalar o servidor DHCP e várias subnets, scopes e exclusões, planeje antes de fazer isso. É isso que ele está citando aqui. Cara, planeje isso aí. Store a plan if a safe place for later reference. Ou seja, cara, planeje isso aí para tu olhar depois. Foi o que eu acabei de fazer. Vou avançar. Olha só. Ele pela primeira vez falou aqui que é necessário reiniciar o servidor. Pela primeira vez, ó. Restart the destination server automatic if required. Ele já falou aqui, já apareceu a opção de reiniciar. No meu caso aqui eu não vou precisar. Mas se você está no ambiente de produção, de fato, da empresa montando esse cara, tá? E muito obrigado por estar usando essa aula como referência. Obrigado de coração. Tá? Na verdade, é isso que eu peço de vocês. Que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, que vocês estejam aqui conosco, desenvolvendo essa aula, tá? Chama as outras pessoas para estar participando. Tá? Ganhe dinheiro com isso aqui. Mas lembre, cara, que você de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? E me ajudar nesse compartilhamento, tá? Isso aqui você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Como eu já ganhei também. Já ganho, na verdade, com isso aqui. Então me ajude no compartilhamento, me ajude a colocar mais pessoas para ajudar o canal, tá? Ou compartilhe o canal, compartilhe Escola Hacker Ético para me ajudar a ajudar outras pessoas também, tá? Não vou clicar aqui em Restart, vou clicar em Install. Voltando, se você está no ambiente de produção, óbvio, clique em reiniciar o serviço. Eu vou observar aqui se a minha placa de rede na máquina virtual ela está em modo bridge, tá? Porque se ela estiver em modo bridge, eu vou atrapalhar aqui o meu servidor o meu roteador que está aqui em casa, né? Vou atrapalhar ele aqui, tá? Ele está em modo NAT, perfeito. Não vai atrapalhar aqui, né? Ele está fazendo a instalação não demora, ela é rápida, é tranquila, né? Particularidade é uma instalação bem rapidinha. Vamos aguardar ele terminar aí. Pronto, galera, já terminou a instalação, tá? Aí tem uma particularidade aqui. Ele termina a instalação, você pode fechar aqui, dar um close, mas cuidado, olha aqui, ó. Complete DHCP Configuration. Você pode clicar aqui para começar a configuração do DHCP ou ir na janela que eu vou mostrar para você. Tá? Então ele já mostra duas opções. Fique atento a essas opções do Windows, tá? Não só agora. Ah, tá. Exporte a configuração de novo, né? Eu não exportei a configuração que eu tô fazendo aqui, ó. Instalação DHCP, óbvio. Tá? Exportei a configuração direitinho, mas é bem tranquilo isso aqui. Você pode usar essa tela aqui, clicar aqui, ou clicar em Close e clicar em Tools e achar a função DHCP que já apareceu aqui. A mesma coisa. Mas por que eu falei para ficar atento? Porque às vezes o Windows, isso é histórico, se você fechar aqui, às vezes ele não coloca a opção aqui. Tá? Você tem que procurar a opção depois. Então fique atento, tá? Vou fechar aqui. A função DHCP já tá aqui, ativadérrima. Só que ele fala aqui, cara, tu tem que configurar um servidor aqui. Porque eu vou é obrigatório configurar um servidor DHCP. É obrigatório, porque você tem que colocar a faixa de rede, etc, como eu citei para vocês ainda agora. Ele fala aqui, você clicar em mais aqui para configurar, ou vamos lá, que é o padrão, né, que eu expliquei para vocês, Tools, ferramentas, DHCP ou Dynamic Host Control Protocol ou DHCP. Pronto, abriu aqui a janelinha.
E a janela aqui você não vai ver assistente dessa vez. Tem gente que acha chato isso aí, mas enfim. Tá? Ele não mostra nada aqui. Você fala assim, meu Deus, eu vou configurar o quê? Tá? Cadê o assistente da parada, né? Você vai clicar o botão direito aqui, ó. Em cima do nome da máquina aqui. Deixa eu ver se é aqui. Find. Não, não é aqui. Não. Acho que é aqui em servidor. Ó, IPv4. Ah, tá. É aqui. Achei. Né? Eu confundi aqui na parada, né? Você vai clicar com o botão direito em IPv4. Você vai clicar aqui, ó. New Scope. Ok? Agora eu me localizei aqui. Botão direito em IPv4 em New Scope. Ok? Beleza. Aí ele vai abrir o assistente para você configurar. Vai clicar em próximo, next. Qual o nome? Vou colocar aqui, ó. LAN principal, né? Next. Aí ele vai começar, ele vai perguntar, cara, é o planejamento, né? Qual o início e o fim que as máquinas vão poder pegar? Eu já mostrei para vocês, 9268, 100, 9268, 200, né? Ele já me deu aqui a máscara de rede. Se você quiser colocar outra máscara, ok. Por exemplo, se a empresa tiver mais de 200 computadores, eu recomendo você usar /16, tá? Tirar aqui, ó, /16, porque ele vai colocar aqui, ó, subdomínios aqui. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, 200, por exemplo. Pronto, agora ficou legal. Ele vai pegar uma porrada de endereços aí, mais de 254 endereços. Então, se a empresa tiver mais de 200 endereços, por exemplo, aí fica complicado. Não vai entregar para todo mundo. Eu recomendo você colocar 200 aqui e /16, porque ele vai, esse 0 aqui e esse 0 aqui vai ser endereço IP de máquina, tá? Eu vou deixar o padrão 24 e vou colocar aqui 1 também, padrão, tá? Que é 200 máquinas para essa rede. Vou clicar em Next. Aí fala assim, cara, tu quer excluir alguns endereços aí dentro? Eu não quero, tá? Digite o endereço ou a faixa de endereços que você quer que exclua dentro dessa parada, né? Eu não quero excluir. Geralmente eu não faço isso, eu deixo tudo disponível mesmo. Aqui vem um fato importante, tá? Por exemplo, um servidor de HCP, galera, ele tem prazo, ele tem duração para renovar o IP da máquina. Ele tem isso aí. E aí depende de cada empresa, porque o Windows fala assim, cara, daqui 8 dias eu vou renovar os endereços, tá? Para todo mundo. Aí depende do que você tá fazendo servidor HCP aqui. Eu geralmente coloco 7 dias, por exemplo, que é uma semana, tá? Eu coloco 7 dias, que é uma semana. É bom instalar o Windows Server na segunda-feira. Se você for instalar o servidor da HCP no Windows Server, instale na segunda-feira. Porque, obviamente, ele vai, a cada 7 dias vai resolver isso pra você. Renovar pra você, tá? Mas, assim, é só uma dica. Você pode instalar qualquer dia da semana, um exemplo, né? Só pra você se manter organizado no planejamento, né? Se você é uma empresa que tem muita rotatividade de computador, celular, tablet, muita coisa, aí eu recomendo você já diminuir isso aí, tá? Você coloca aqui, ó, 0. Coloca, por exemplo, 12 horas. Então, a cada 12 horas ele vai renovar. Por quê, professor? Não entendi, PH. É o seguinte, imagina a empresa, esse servidor da HCP aqui, atendendo a 15 clientes que foram na sua empresa, tá? Esses 15 clientes, eles foram lá e passaram, sei lá, 2 horas na empresa. E eles foram embora. Mas eles podem voltar mais tarde. Então eu deixei 12 horas aí. Porque eu tô colocando as 8 horas, mais 2 horas de almoço ali. Tem empresa que começa às 7 horas, vai até às 7. Geralmente é 12 horas. Mas mais precisamente é só 8 horas que você pode colocar. Eu vou colocar 12 como margem de erro, tá? Vai que o cara fica até mais tarde na empresa, né? O seu cliente fica até mais tarde na empresa, por exemplo, né? Legal. Deixei 12 horas. Então, se esse cara vir no dia seguinte e outros clientes chegarem, ele vai renovar tudo. Então, já ajuda no processo de renovação de IP para cliente. E evita ter aquela triste notificação do celular que fala assim, não tem IP disponível para acessar. Tá? E essa dica vale para qualquer servidor HCP. Até do roteadorzinho. Em empresa, geralmente eu coloco 7 dias. Avançar. Ele, cara, tu quer ativar essas configurações agora? É óbvio. Eu não entendi até hoje eu não entendo essa pergunta do Windows.
Na verdade, talvez quando você ativar aqui, ele tá te dando uma informação, porque você tem que desativar o outro, talvez. Mas eu sempre faço antes isso, mas enfim. Olha só, cara, quem é o roteador? Aí é importante. Porque ele vai entregar IP e máscara para os clientes. Mas e o roteador? Ele tem que entregar também. Afinal de contas, os clientes, que são os equipamentos que vão estar acessando, vai ter que ter internet. Aí depende de cada empresa. Geralmente, se a empresa tiver um firewall, você vai colocar o IP do firewall. No meu caso aqui, eu estou pegando um modelo que como se fosse um roteador, um equipamento, tá? O 9211 é o roteador. Aí ele pergunta, cara, quem vai ser o DNS, o servidor DNS, para os clientes que estão acessando, então vão pegar esse DHCP. Vai ser esse 11 e o 999, que é o específico de acesso. Mas aqui vem um pulo do gato, tá? O que eu vou recomendar você adicionar aqui? Você vai colocar aqui também o IP de DNS, tá? Aqui também, dessa própria máquina. Você vai colocar o IP da própria máquina, ok? Vou até subir aqui, ó. Você vai deixar primeiro o servidor DNS dessa própria máquina, porque a gente vai configurar DNS, é óbvio. O 1.1.1 e o 999. Primeiro ele pergunta para a tua máquina, que é local, mais rápido. Se não tiver, aí ele pergunta na internet. A rede fica, ó, uma picanha, porque ela pergunta localmente, fica mais rápido, tá? Next da vida. O servidor Wins é servidor do Windows praticamente, né? Que é de nomes na rede. Eu não uso isso aqui. Você quer ativar, de novo ele pergunta se eu quero ativar. Meu Deus, é óbvio que eu quero ativar. Eu quero finalizar aqui, tá? Pronto. Finalizou. Ele tem aqui, tem o scope. Deixa eu abrir aqui a telinha. Tem o scope aqui, ó, principal. O pool de endereço é de 100 até 200. Aí você pode ir abrindo um por um e vendo, né? Address lists, não está mostrando nenhum. Que é os endereços que ele conseguiu detectar. Se eu colocar alguma máquina minha aqui na placa de rede óbvio que eu não tenho duas placas de rede aqui. Mas se eu colocar agora, se você colocar na rede essa máquina aqui, ela já vai entregar endereço IP para os clientes já, automático já, tá? Reservas. O que são reservas? Por exemplo, você tem uma impressora, ou ódio impressora, hein, galera? Você tem uma impressora e não quer que ela pegue outro endereço, porque se ela pegar outro endereço, vai ter que configurar todo mundo para pegar o mesmo endereço de novo, para imprimir, né? O que eu acho legal? Coloca aqui, botão direito, nova reserva, reservation. Coloca aqui o nome, impressora infeliz. Não, tô brincando. Impressora 1, né? Ela vai pegar sempre o IP 120. Tem que estar dentro da faixa, tá? Como é que é address? Legal, você vai pegar lá na impressora. Vai... Opa, aqui não, né? É a minha máquina aqui. Você vai lá na impressora, vai imprimir o relatório da impressora de rede. E lá vai ter o endereço MAC dela, o endereço físico da placa. Tu pega aquele endereço lá da impressora e coloca aqui, tá? Se você quiser colocar uma descrição, sei lá, impressora da recepção. Vai clicar em bold, os dois, que é o endereço de âmbito no boot e normal, e adicionar. Tá? Aqui não vai deixar adicionar porque não botei nenhuma reserva. Aí sim, toda vez que aquela impressora infeliz ligar, ela vai sempre pegar o mesmo IP. Tá? Ajuda demais. Aí ele dá opções aqui do que a gente configurou, roteador e tal. Eu posso colocar outras, mas eu geralmente não coloco, deixo só isso. Políticas, eu não coloco nenhuma política também. E galera, tá funcionando, tá? O que eu vejo? Geralmente eu sempre vejo aqui address lists e eu vejo quem tá acessando. Você vai ver IP, você vai ver nome da máquina, você vai ver endereço MAC. Tu pode clicar com o botão direito em uma delas aqui, adicionar para reserva direto, por exemplo, e por aí vai, tá? Então isso basicamente é a configuração do servidor da DHCP. Tem algumas particularidades, mas basicamente é isso aí, ok? Você pode bloquear, liberar e bloquear, etc. Mas eu não configuro isso aqui. Porque, obviamente, eu não quero bloquear. Eu sempre, geralmente, se libera o acesso via o DHCP e por aí vai. Né? Então é isso. O servidor está funcionando. Lembrei. É importante você ver isso aqui, galera. Ó. Eu tô pegando a lente aqui. Tô abrindo a lente. É importante você ver, galerinha, ó. Isso aqui. Tá vendo esse verdinho aí? Esses verdinhos aí tá dizendo que o seu servidor tá ok, tá? O seu servidor tá ok. Sempre veja se esse negócio tá verdinho aqui. Se ele tiver vermelhinho aqui, observe o que é.
Talvez reiniciar o serviço, fazer outra coisa, não sei. O botão direito aqui, tá? Dá um refresh, dá as duas configurações bonitinho. Estatística, estatística é legal, ó, aqui, ó. Estatística é legal, lembrei, né? Botão direito lá no servidorzinho, estatísticas. Não, perdão. Botão direito IPv4, estatística, cadê? Display Statistics, tá aqui, ó. Aí você vai ver várias opções, ó. Quem tá entrando, quem tá saindo, confirmações e por aí vai. É legal você tá observando, né? Pronto, aí vou voltar aqui pra minha tela aqui. Vou atualizar aqui, ó. Ele até falou que, uai, eu já configurei já. Já tá configurado. Vou até fechar aqui, que ele não atualizou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, o Windows mostrando duas coisas simultaneamente, ó. Já configurei o Windows. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Só pronto. Chega. Né? Servidorzinho da HCP funcionando. Aqui vai mostrar algumas coisas, mas eu recomendo você clicar em Tools e depois em DHCP. Né? E é isso, galera. Concluímos aqui o módulo 5, né? Funções do DHCP. Show de bola. Encerro a aula por aqui. E vamos para a próxima aula, né? Próximo vídeo. Módulo 6, funções de DNS.